Oxe, meu povo do Nordeste, chega mais perto que hoje eu vou contar pra vocês uma história de arrepiar até os cabelos do sovaco. Mas antes de começar esse causa medonho, dá uma fortalecida no like aí, viu? Abre esse botãozinho pra ajudar essa cabra veja aqui, porque o que vou contar agora é sobre um lobisomem que aterrorizou uma cidade inteira lá em Pernambuco, e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. Foi em Garanhuns, em 1973, e eu tava lá quando a coisa ficou feia de verdade. Prepara o coração que essa história é daquela de fazer cristão dormir de luz acesa. Tudo começou num mês de maio frio que só a desgraça. Garanhuns já é terra fria, mas naquele ano parecia que o inverno tinha chegado mais cedo. A neblina descia toda a noite, deixando a cidade coberta num véu branco que não deixava a gente enxergar 2 palmas na frente do nariz. Eu trabalhei na época como ajudante de pedreiro, construindo uma casa nova lá pro lado do bairro São José. Era um bairro afastado do centro, ainda meio rural, com muito mato e uma grota funda que o povo evitava passar de noite. O primeiro sinal de que alguma coisa estava errada foi quando encontrei um bode e um carneiro morto nas fazendas dos arredores. Mas não era morte comum não. Os bichos estavam com o pescoço rasgado de um jeito medonho, as tripas para fora e o mais estranho, quase sem sangue no corpo, como se alguém tivesse chupado tudo. É onça pintada descendo da serra, dizia o delegado Dr. Arnaldo, uma cabra treinada que tinha vindo de Recife. Mas os mateiros mais velhos balançavam a cabeça. Onça não mata assim não, doutor, dizia seu Zé Mateiro, que conhecia aquela terra que nem a palma da mão. E as pegadas não é pegada de onça não, é grande demais e tem um formato esquisito, meio que nem pé de gente, meio que nem pata de cachorro. As mortes de bicho continuou por umas 2 semanas. Todo dia aparecia um novo caso, bode, carneiro, até vaca. O povo estava ficando aperreado, principalmente os fazendeiros, que estavam perdendo a criação. Foi numa sexta-feira, dia 13 ainda por cima, que aconteceu o primeiro ataque a gente. O Tonho Pedreiro, um colega meu de trabalho, estava voltando tarde de um forró lá no Clube dos Ferroviários. Já passando a meia-noite quando ele escolheu o caminho de casa, meio alto de cachaça, cantando uma música de Luiz Gonzaga. No outro dia da manhã, acharam-no caído na beira da estrada, todo arranhado e mordido, delirando de febre. Quando consegui fazê-lo falar, o que ele contornou deixou todo mundo do cabelo em pé. Era um bicho, mas não era bicho não, dizia ele, tremendo que nem vara verde. Era grande que nem um homem, mas andava de 4, coberto de pelo preto. E os olhos, meu Deus, os olhos eram vermelhos que nem brasa. O povo ficou cochichando. Uns disseram que era delírio de cachaça, outros que o Tônio tinha visto o cachorro em pessoa. Mas quando o doutor examinou o ferimento, ficou calado. A mordida não era de cachorro, nem de onça. Era de alguma coisa com dente grande e mandíbula forte, mas com um formato que lembrava dente humano. 3 noites depois, foi uma vez de Maria das Dores. A coitada estava voltando da novena na igreja quando foi atacada. Dessa vez, quem salvou ela foi o sino da igreja tocando. Ela disse que quando o sino bateu, a criatura soltou ela e saiu correndo para o mato, uivando que nem alma penada. Tinha cheiro de enxofre, contava ela, ainda tremenda. E quando me agarrou, senti que a mão dele era quente que nem ferro em brasa. Mas o pior foram os olhos, parecia que estava olhando dentro da minha alma. O padre Joaquim, um velhinho santo que cuidava da paróquia há mais de 40 anos, ficou preocupado. Mandou água benzer, distribuiu medalha de São Bento e aconselhou o povo a sair de casa depois das 10 da noite. Mas foi aí que as coisas pioraram de vez. Numa noite de lua cheia, o filho do prefeito, um rapazinho de 16 anos chamado Carlos, sumiu. Tinha saído para namorar escondido e não voltou. No outro dia, acharam ele no mato, mas não estava morto não. Estava em estado de choque, os cabelos brancos que nem algodão, sem conseguir falar nada consistente. O prefeito, seu coronel Alencar, ficou morto de vida. Mandou chamar a Polícia Militar de Recife, especificação grupo de busca. Botou recompensa para quem pegou o bicho que estava atacando o povo. Foi aí que apareceu na cidade um sujeito estranho. Chegou numa segunda-feira de manhã, num Fusca velho todo empoeirado. Era um homem alto, magro que nem pau de vassoura, com uma barba rala e uns olhos fundos que justifica ter visto coisa demais nessa vida. Meu nome é Professor Sebastião, se convidou para o prefeito. Estudei minha característica paranormal.
soube dos acontecimentos e vinha oferecer ajuda. O prefeito, desesperado, aceitou qualquer ajuda. O professor Sebastião pediu para ver os feridos, examinou o local dos ataques, conversou com as testemunhas. Depois de 3 dias investigando, ele se reuniu com a autoridade. Senhores, disse ele, com uma voz grave que faz a gente prestar atenção, o que vocês têm aqui não é animal comum, é um licantropo, um lobisomem. Ó delegado riu. Professor, o senhor está querendo dizer que acredita nessas superstições? Não é superstição, delegado, é uma condição real, embora rara. Licantropia, a transformação de homem em lobo ou criatura semelhante. Pode ser causada por maldição, por doença ou, ele fez uma pausa dramática, por escolha própria. Ó Padre Joaquim se benzeu, tá reentendido em nome de Jesus. Padre, continuou o professor, o senhor sabe tão bem quanto eu que o mal existe em muitas formas, e esse mal específico tem nome e endereço. É alguém da cidade, alguém que vive entre vocês. Aquilo mexeu com um fuzuê danado. Todo mundo começou a desconfiar de todo mundo. O açougueiro, porque mexia com sangue. O coveiro, porque era esquisito e morava sozinho. Até o farmacêutico entrou na lista de suspeitos, porque tinha acesso a um produto químico estranho. O professor Sebastião especificações, uma estratégia. Disse que na próxima lua cheia, que seria dali a uma semana, vou fazer uma armadilha. Precisava de homem corajoso para ajudar, e prometeu que iria revelar a identidade do lobisomem. Eu, melhor que era, me ofereci para ajudar. Juntos comigo foram mais uns 10 cabras, tudo armado de espingarda com bala de prata que o professor tinha trazido. Bala comum não mata lobisomem, explicou ele. Só prata benzida em água de 7 igrejas. Na noite da lua cheia, nos posicionamos em ponto estratégico da cidade. O professor tinha treinado o padrão dos ataques e disse que o bicho ia aparecer perto do cemitério velho, onde tinha uma encruzilhada. Ficaremos esperando, tenso que nem corda de viola. 11 horas, meia-noite, nada. Quando deu 1 da manhã, já estava todo mundo cochilando quando escutamos o uivo. Era um som de gelar o sangue, meu fi. Começava baixo, que nem choro de criança, e ia subindo até virar um grito de fazer a alma penada ter medo. Vinha do lado do cemitério, como o professor tinha previsto. Preparem-se, sussurrou ele. Lembrem, só atirem quando eu mandar. A criatura apareceu na encruzilhada e eu quase mijei nas calças de medo. Era maior do que eu imaginava, do tamanho de um homem grande, mas encurvado, coberto de pelo negro que brilhava sob a luz da lua. As patas da frente eram compridas demais, quase tocando o chão, terminando em garra que chama a atenção. A cabeça era uma mistura medonha de homem e lobo, com foco alongado cheio de dente afiado. Mas o pior era o olho. Vermelho que nem sangue, mas com uma inteligência maligna que fez a gente entender que aquilo não era bicho irracional, não. O lobisomem farejou o ar e virou em nossa direção. Por um momento, nossos olhares se cruzaram e eu senti como se uma mão gelada apertasse meu coração. Agora, concordei com o professor. 10 tiros de espingarda ecoaram na noite. Vi as balas de prata acertarem a criatura, que urrou de dor e raiva. Mas em vez de cair, ela avançou em nossa direção com uma velocidade sobrenatural. Corram, conversei com alguém, mas não deu tempo. O lobisomem pulou no meio de nós, distribuindo golpe com aquela garra terrível. Vi o João Carpinteiro foi interpretado por muito tempo como se fosse boneco de pano. O Mané Ferreiro tentou acertar o bicho com a coronha da espingarda, mas levou uma dentada no ombro que arranhou um pedaço de carne. Eu fiquei paralisado de medo quando o professor Sebastião se colocou entre mim e a criatura. Ele tirou do bolso um crucifixo de prata e uma garrafa com água benta. Eu sei quem você é, conferiu ele para o lobisomem. Sei seu nome humano, se revele. Ó lobisomem parou, ofegante. Por um momento parecia que eu iria atacar o professor, mas então algo estranho aconteceu. A criatura começou a se contorcer, como se tivesse lutado contra si mesma. Não posso. A voz saiu rouca, meio humana, meio animal. A maldição é forte demais. Quem te amaldiçoou? Disse o professor. Fale. Mas antes que a criatura pudesse responder, ouvimos outro uivo vindo do mato. Depois outro e mais outro. Meu Deus do céu, murmurou o professor, pela primeira vez mostrando medo. Não é só um, são vários. O lobisomem que estava na nossa frente riu,
um som horrível que era parte risada humana, parte rosnado animal. Vocês não entenderam nada, disse ele. Garanhuns inteira tá amaldiçoada. Todo mês tem mais um que vira. Logo, não vai sobrar ninguém normal. E então, do mato ao redor, surgiram mais criaturas. 5, 10, 15 lobisomem, todos com os mesmos olhos vermelhos, as mesmas garras mortíferas. É o fim, disse o professor, deixando cair o crucifixo. Deus tenha piedade de nossa alma. Fechei os olhos, esperando a morte. Mas então, o sino da igreja começou a tocar, badalada forte, urgente, ecoando pela cidade toda. Os lobisomens recuaram, tapando os ouvidos, ou o que passava por ouvido naquelas cabeças deformadas, e uivando de dor. Oh, sino! Concordei com o professor. O sino de prata da igreja é nossa salvação. Enquanto os lobisomens se contorcem com o som, nós corremos para a igreja. O padre Joaquim estava lá, puxando a corda do sino com toda a força que seu braço velho permitia. Entrem, rápido! Conferiu ele. Nos refugiamos dentro da igreja, trancando a porta pesada. Lá fora, os lobisomens rodeavam o prédio, arranhando a parede, uivando de raiva, mas sem conseguir entrar. Terra sagrada, explicou o padre, suando. Eles não podem pisar em terra consagrada. Passamos a noite em claro, rezando e tremendo. Quando o sol nasceu, o uivo foi até sumir completamente. Quando tive coragem de abrir a porta, não tinha mais nada lá fora, só pegada enorme no chão e marca de garra nas paredes. O professor Sebastião estava pensativo. Preciso pesquisar mais. Tem alguma coisa nessa cidade, algum segredo antigo que provocou essa maldição em massa. Nos dias seguintes, ele foi na biblioteca, no cartório, conversou com os mais velhos e descobriu uma coisa terrível. Em 1873, exatamente 100 anos atrás, Garanhuns tinha sido palco de um massacre. Um grupo de ciganos estava acampado no arredores da cidade e foi acusado injustamente de roubar criança. O povo, inflamado por um padre fanático, atacou o acampamento. Mataram todo mundo, homem, mulher, criança, velho. Queimaram os corpos e jogaram as cinzas no rio. Mas antes de morrer, a matriarca dos ciganos rogou uma praga. Em 100 anos, quando a lua de sangue aparecer no céu, vocês vão se transformar naquilo que mais temem. Vão virar as feras que sempre foram por dentro. 100 anos depois. E naquele ano, por coincidência astronômica, eu teria um eclipse total da lua, a lua de sangue da profecia. O eclipse é daqui a 3 dias, disse o professor. Se não quebrarmos a maldição até lá, a transformação vai ser permanente. Garanhuns vai virar uma cidade de lobisomens para sempre. O padre Joaquim sugeriu fazer uma missa de perdão, pedindo desculpas pelo massacre. Mas o professor balançou a cabeça. Não é tão simples. A maldição foi selada com sangue inocente. Só pode ser quebrada com... Ele não terminou a frase, mas todo mundo entendeu. Sacrifício. Alguém teria que morrer para salvar a cidade. Naquela noite, eu deitei sem conseguir dormir. Ficava pensando em quem seria escolhido, em como eu decidiria quem iria morrer. Foi quando ouvi uma batida na janela. Era o professor Sebastião. Mas alguma coisa estava errada. Os olhos dele estavam diferentes, começando a ficar vermelho. Eu também fui mordido, disse ele, com a voz já começando a ficar rouca. Naquela noite no cemitério, uma das garras me pegou. Tenho pouco tempo. Abre uma janela assustado. Professor, o que o senhor vai fazer? Ele é inteligente, um sorriso triste. O que precisa ser feito? Descubra mais uma coisa sobre a maldição. O sangue do sacrifício não pode ser de qualquer um. Tem que ser de alguém que carrega a culpa. Mas o senhor não tem culpa de nada, nem era nascido quando aconteceu o massacre. Não é essa culpa que importa. Ele tossiu e vi um fio de sangue escorrer pelo canto da boca. Meu bisavô, ele era o padre fanático que incitou o povo. O sangue dele corre nas minhas veias. Por isso vim para cá quando soube dos ataques. Alguma coisa me chamou, o destino talvez. Ele me entregou um envelope. Dei isso para o padre Joaquim. São as instruções para quebrar a maldição. Tem que ser feito antes da lua de sangue aparecer completa no céu. Professor, não faça isso! Mas ele já estava indo embora, cambaleando pela rua deserta.
Vi quando ele começou a se transformar, o corpo se contorcendo, pelo nascendo, as mãos virando garra. Mas diferente dos outros, ele parecia manter algum controle, alguma consciência humana. No dia seguinte, o padre Joaquim leu as instruções. Era um complexo ritual que envolvia reunir toda a cidade na praça central durante o eclipse, fazer um círculo de sal grosso e água benta e o sacrifício voluntário de um amaldiçoado, completou o padre, com lágrima nos olhos. Ele sabia, o professor sabia que ia ter que morrer. A cidade inteira foi avisada. Foi fácil convencer todo mundo a participar. Muitos queriam fugir, outros não acreditaram. Mas quando a noite do eclipse chegou e os uivos chegaram ao ecoar pelos 4 cantos de Garanhuns, até os mais céticos apareceram na praça. O círculo foi feito. Homem, mulher, criança, todo mundo dentro. O padre no centro, com o crucifixo erguido, rezando em latim. E então, quando a lua começou a escurecer, eles vieram. Dezena de lobisomens saiu do mato, dos becos, de todo lugar. Rodearam o círculo, rosnando, mostrando as presas. Entre eles, reconheci alguns rostos, o açougueiro, o coveiro, até o filho do prefeito, agora transformou aquela criatura medonha. E então, ele apareceu. O professor Sebastião, agora completamente transformado, mas com algo diferente no olhar. Enquanto os outros eram pura selvageria, ele mantinha uma centelha de humanidade. Ele mudou do círculo, e os outros lobisomens se afastaram, como se regularem alguma autoridade nele. Parou bem na borda do sal grosso e olhou para o padre. Faça, disse, com aquela voz que era um rosnado. Rápido, antes que eu perca o controle. O padre Joaquim, chorando, iniciou a parte final do ritual. Palavras em latim que eu não entendia, mas que fez o ar vibrar com poder. A lua foi ficando cada vez mais vermelha, até parecer uma poça de sangue no sangue. O professor lobisomem urrou de dor e pulou para o centro do círculo. No momento em que seu pé tocou o sal benzido, seu corpo começou a queimar com uma chama azul. Mas ele não recuou, ficou ali, de pé, enquanto o fogo consumia sua forma monstruosa. Os outros lobisomens uivaram em agonia, como se sentissem a mesma dor. Um por um, veio a se contorcer, a voltar à forma humana. O açougueiro caiu de joelho, nu e chorando. O filho do prefeito desmaiou. Por toda a praça, as criaturas voltavam a ser gente. Mas o professor continuava queimando. E então, algo incrível aconteceu. Do seu corpo em chamas, surgem a surgir forma etérea, o espírito do cigano massacrado. Homem, mulher, criança, todos olhando para nós com uma mistura de tristeza e perdão. A matriarca apareceu por último, uma velha de cabelo branco, com olho que compensa ver através do tempo. Ela olhou para o professor, que agora era um pouco mais que cinza, e disse algo numa língua que ninguém entendeu. Depois, virou para nós. A dívida foi paga. Sua voz ecoou na praça. O sangue do prejudicado lavou o sangue do inocente. A maldição está quebrada. E então, como fumaça ao vento, os espíritos se dissiparam. A lua voltou ao normal. E o professor Sebastião só restou um monte de cinza no centro do círculo. Garanhuns foi salva. Os que tinham sido transformados voltaram ao normal, embora muitos nunca mais tenham sido os mesmos. O trauma de ter virado monstruoso, de ter matado, ficou marcado para sempre. Mas o pior veio depois. Uma semana após o ritual, quando a cidade começava a se recuperar, retornava um diário no quarto do professor. Nele, uma revelação superficial. A maldição não tinha acabado, tinha apenas mudado de lugar. A maldição cigana é como água, ele escreveu. Sempre procura o caminho mais fácil. Quando é quebrado num lugar, procure outro para se manifestar. Outro lugar onde o sangue inocente foi derramado, onde a injustiça foi cometida. No final do diário, uma lista, cidade por cidade, toda em Pernambuco, toda com história parecida com massacre, de injustiça, e ao lado de cada nome, um dado. Quando a maldição chegaria lá? Tentamos avisar as autoridades, mas quem acreditaria? Lobisomem, maldição cigana? Nos chamaram de louco, de fanático. Mas eu sei a verdade. E pior, sei que a maldição continua se espalhando. Ano passado foi em Caruaru. Esse ano disseram que teve caso em Petrolina.
Sempre o mesmo padrão: ataque de bicho, gente sumindo, transformação na lua cheia. E você sabe o que é pior de tudo? No diário do professor, a última entrada, escrita com mão trêmula no dia que ele se transformou: descobri a verdade final. A maldição não pode ser destruída, apenas limitada. E cada vez que é deficiente, fica mais forte. Um dia não vai ter mais para onde ela ir. E então, Deus tenha piedade do Nordeste inteiro. Hoje, 50 anos depois, ainda moro em Garanhuns. A cidade se recuperou, virou até ponto turístico. A cidade que sobreviveu aos lobisomens. Os turistas acham graça, compram souvenir, tiram fotos na praça onde aconteceu o ritual. Mas eu sei, nas noites de lua cheia, ainda escudo o uivo distante, ainda vejo vulto no mato. E pior, vejo nos olhos de alguma pessoa da cidade aquele brilho vermelho começando a aparecer. A maldição não acabou, só tá dormindo, esperando. E quando acordar de novo, bem, meu filho, é por isso que eu conto essa história, para avisar. Se tu mora numa cidade com passado sombrio, com história de injustiça, fica esperto. Preste atenção nos sinais: bicho morto sem sangue, pegada estranha, gente sumindo. E se um dia tu escutar um uivo na noite que não parece de bicho nenhum conhecido, corre para a igreja mais próxima e reza. Porque quando a maldição chegar na tua cidade, não vai ter o professor Sebastião para se sacrificar. Vai ter só você, o medo e a certeza de que alguma coisa muito antiga e muito má acordada para cobrar dívida de sangue. Dorme com essa, se conseguir.